Agora, vamos falar um pouquinho sobre intolerância religiosa, principalmente aqui no nosso meio, aqui no meio crítico, né? Onde foi levantada a questão. Eu vi um vídeo do Josafá Agra. Eu não tive tempo de ver o vídeo, a live do Júnior, porque hoje foi um pouco corrido para mim. Mas eu cheguei a ver um trecho do vídeo da irmã Minhas Flores, a Rosângela, aonde ela coloca, inclusive, o nome do Josafá e coloca o nome do Júnior. E ela até fala, olha, não são todos os críticos, tal. Ela coloca o nome dos dois. Aí nós temos que entender, gente, sobre essa questão de intolerância religiosa, certo? Então, eu queria, por exemplo, questionar as pessoas dos carnais pró-CCB, se alguma vez algum crítico incentivou as pessoas a irem dentro do templo da congregação e quebrar alguma coisa lá. Porque direito de crítica todo mundo tem, certo? Direito de questionar e criticar uma doutrina, um ensinamento e até uma divindade, claro, todo ser humano tem direito. Isso é constitucional, tá? Agora, algum crítico alguma vez falou, olha, vai lá dentro do templo lá e quebra tudo lá, vai lá dentro do templo lá e se levanta no meio do culto, para o culto lá, no momento lá e cria uma situação, um alvoroço lá. Teve alguma situação dessa aí? De vilipêndio, onde o crítico incentivou isso? Me traz os momentos, o trecho, o áudio, o recorte, aonde o crítico falou, ó, vai lá dentro do templo lá e quebra tudo mesmo, vai lá e cria uma situação lá com o ancião. Agora, você falar para a pessoa, olha, todas as vezes que você for participar de uma reunião, leve um advogado e grava a reunião, isso daí tá na regra, tá na lei. Você pegar e falar para uma pessoa, falar, olha, você pode, quando o ancião falar alguma asneira em cima do púlpito, anota. E depois do culto, vai lá, pega a sua Bíblia e mostra para ele. Não, mas Paulo disse, Jesus disse, enfim. Você pode. Paulo fazia isso, Jesus fazia isso. Ele confrontava, ele debatia, questionava. Tá certo? Então, eu queria que essas pessoas, esses carnais pró-CCBs, eles trouxessem um elemento mesmo. Uma prova, um documento que mostrasse aqui, ó, tá aqui, ó. Essa pessoa está cometendo uma intolerância religiosa. Certo? Eu vou dar um exemplo aqui a vocês. Vou dar um exemplo aqui, ó. Quer ver? Recentemente, teve um caso que aconteceu na internet, que foi o seguinte. Deixa eu só tirar aqui a foto aqui rapidinho. Recentemente teve um caso na internet que foi o seguinte. O Josafá Agra, ele colocou lá no canal dele uma foto de um ancião e uma moça estava de frente. E ele, no vídeo, eu não cheguei a ver o vídeo, tá? Mas como eu conheço o trabalho do Josafá, o Josafá deve ter feito dessa forma. Gente, o que vocês estão vendo na foto? Aí, gente, eu cheguei a ver essa foto. Quem pega a foto para observar de forma detalhada, vê o ancião, ele olhando, o olho, o globo ocular dele olhando em direção a o seio da moça. Tá certo? Só que é o seguinte, vamos lá. Então, foi feita a pergunta, né? O que vocês estão vendo aqui? Aí as pessoas começaram a colocar, né? Não, ele tá olhando aí pro peito da moça. É o frame, né? Vamos colocar chamado de frame. Então, o que é o frame? É quando eu tô, por exemplo, eu tô conversando com vocês e eu estou em movimento, certo? Eu tô fazendo movimentos. Se você for tirar várias fotos minhas aqui, você vai tirar fotos de determinados tempos. Então, uma hora eu vou estar aqui, outra hora eu vou estar aqui, outra hora... Então, se você tirar bastante fotos, essas fotos aonde eu estou em movimento é chamado de frame. Então, movimento inicial, outro movimento e assim por diante. Então, existem fotos que parecem ser alguma coisa. Parecem ser.
Isso tudo vai depender de uma interpretação que? Qual a interpretação? Estando lá, no momento, no fato. O que se passou na cabeça do ancião? Por exemplo, o ancião, ele pode, por exemplo, estar olhando tudo, num dado momento alguém bater uma foto e mostrar ele, tipo, olhando pro peito da moça. Mas ele é cego? Não, ele não é cego. O olho, ele bate, o nosso olho, ele passa em tudo quanto é lugar. Nosso olho é dinâmico. Mas aí o frame ali ficou muito, muito nítido, né? Só que o que se passou na cabeça do ancião, a gente sabe? A gente pode julgar? A gente pode condenar? Não, a gente não pode julgar, a gente não pode condenar. Não. Por uma foto eu não posso julgar aquele ancião. Eu não posso condenar aquele ancião. Por quê? Porque foi um frame, foi uma foto tirada num time e eu não estava lá. Eu não estou na cabeça do ancião para saber se o ancião estava desejando aquela moça. Tá certo? Só que o ancião, ele, infelizmente, ele faz exatamente isso. Ele pega um frame da tua vida, um exemplo. Ele pega um momento onde você fraquejou na tua vida, ele não olha o teu histórico. Ele não vê que você passou 10 anos, 20 anos dentro da CCB, 30 anos dentro da CCB. Ele não vê que você doou a sua vida pela CCB, que você deu dinheiro na coleta, que você limpou, que você construiu, você fez visita, você foi músico. Ele não vê isso, ele não vê a história completa. Ele pega um frame aonde você tropeçou e aí ele vai lá e tira a sua liberdade. Entendeu? Aí o Josafá, ele pegou essa foto para poder, com certeza, colocar como uma reflexão aí. Teve pessoas que já acusaram o Josafá de crime. Não, porque o Josafá cometeu um crime. Certo? Os únicos que podem afirmar que uma pessoa cometeu realmente e apontar ele como criminoso são autoridades, são o juiz judiciário. Certo? Beleza. Aí, recentemente, por exemplo, nós tivemos aqui um caso aqui na internet que foi esse daqui, ó. Vou colocar aqui para vocês entenderem como que funciona aqui na internet, certo? Então nós tivemos um caso aqui na internet que foi esse daqui, ó. Vamos lá, deixa eu colocar aqui. Olha só. Esse rapaz aqui, por exemplo, o nome dele é Kleber Lima, tá? Esse rapaz, ele tem um canal, inclusive esse canal é Graça sobre Graça. Esse rapaz aqui. Ele é da Assembleia de Deus e ele ama a congregação, ele morre de paixão pela congregação e ele defende a CCB, certo? O canal dele é chamado canal Graça sobre Graça, 70x7, tem como missão proclamar o evangelho da graça redentora de Cristo. Então a missão dele é proclamar o evangelho da graça, tá? A missão dele é proclamar o evangelho da graça. Só que recentemente, esse rapaz, ele fez isso aqui, ó, quer ver? Vou mostrar aqui para vocês. Vamos lá. Vou colocar aqui na tela para vocês, só para vocês entenderem como que funciona. Olha só. Esse rapaz, ele publicou isso aqui, ó. Olha só. Ele publicou essa foto aqui, ó. Essa pessoa que tá na foto aí, ó, é minha esposa, Mal Oliver, tá? Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vamos supor que vocês não leram o que está escrito. Se vocês olharem para essa foto, o que vocês interpretam nessa foto? Coloquem a opinião de vocês aí, ó. Se vocês olharem essa foto, só a foto, esquece aquilo que está escrito. Minha esposa está ali, ó. Descreva essa foto. O que vocês estão vendo nessa foto? Descreva ela para mim. Eu gostaria da opinião de vocês. Coloca nos comentários aí. Descreva essa foto. Escreva. Vamos lá, vou colocar de novo a foto. Vamos lá, tá aqui, ó. Batendo o olho nessa foto, minha esposa tá aqui, certo? Ela tá com alguma coisa na mão, tem um carro na frente dela, vermelho. Descreva essa foto.
Comentário que não for pertinente àquilo que nós estamos falando aqui, eu não vou nem ler, tá, gente? Só descreva a foto que eu acabei de colocar aí. Vamos ver se o pessoal consegue raciocinar do jeito correto. E esse rapaz que colocou essa foto lá, tá? Ele teve o tempo, tá? Ele teve o tempo de vida dele, ele tirou o tempo da vida dele para ir lá no meu perfil, lá do Facebook, para vasculhar minhas fotos. Ele tirou um tempo da vida dele para se preocupar com a minha vida, tá? Tipo, ele não se preocupou. Vou dar um exemplo para vocês. Meu filho é deficiente, por exemplo. Ele não colocou lá no canal dele que a preocupação dele é com o evangelho. Então ele não se preocupou em perguntar: ô, Michel, Marcela, como é que tá seu filho? Não, a preocupação dele foi ir lá no Facebook para pegar uma foto. Ele colocou uma tarja, tudo. E aí ele colocou uma frase. Mas eu gostaria de perguntar, tá aqui, ó. A irmã Eulina, né? Eulina Alcântara, ela colocou assim, ó, limpando o carro. Aí a Keren colocou assim, ó, aparentemente ela está trabalhando numa oficina. Aparentemente, olha só o que ela colocou aqui, ó, aparentemente ela está trabalhando numa oficina. E colocaram uma tarja para descaracterizar. Isso não lendo o que está escrito. Então, aparentemente ela está trabalhando numa oficina. Certo? Eu posso dizer, o Naldinho colocou boa noite, é isso aí. Então, limpando o carro, aparentemente trabalhando numa oficina. Keren, deixa eu fazer uma pergunta. Aí a irmã Sheila colocou limpando, arrumando. Deixa eu fazer uma pergunta, Keren. Você colocou aparentemente. Você pode cravar, afirmar que ela está trabalhando? Você pode cravar, você pode afirmar que ela está trabalhando? Coloca aí nos comentários aí. A Eulina, a irmã Eulina, que colocou limpando o carro. Você consegue afirmar que ela está trabalhando? A Sheila, consegue afirmar que ela está trabalhando? Quando eu falo trabalhando, gente, é o seguinte. O trabalho é o esforço e o pagamento, certo? Quando eu falo trabalhando, é esforço e pagamento. Eu saio de manhã, vou trabalhar. O que eu recebo depois? Meu pagamento, certo? Quando uma mulher ela está fazendo crochê, um exemplo, está fazendo crochê para ela, fazendo uma roupa para ela está trabalhando? Ela está trabalhando? Então, ainda a pergunta aí, tá? O Ezequiel, né, colocou assim, trabalhando ou no lazer. Ou, você vê que ele colocou o ou, né? Então ele não crava certinho. Ok? A Keren já colocou, não, pois quem trabalha numa oficina usa uniforme. Porra! Desculpe o palavrão, gente, mas caramba! Caramba! Quem trabalha usa uniforme. Oficina, pelo menos uma bota, sei lá, alguma coisa. Ia trabalhando com uma máquina, inclusive, né? Vamos colocar assim que ela esteja trabalhando? Uma máquina, né? Então tem que ter um. Né? Tem que ter o amparato, né? Aqui, ó, o Rodrigo colocou, pode estar aprendendo. O Nicolas colocou, não tem como afirmar. Show! A Keren colocou, sem contar que colocaram um texto ridículo para manchar a imagem de vocês. Gente que não tem o que fazer. Vamos lá. O que esse rapaz que colocou lá no canal dele, que a função dele é pregar o evangelho, tá? Ele é crente, ele é cristão, tá? E ele colocou lá no canal dele que a função dele é pregar o evangelho. Ele colocou a foto da minha esposa, ele teve um tempo de ir lá, vasculhar. E aí ele colocou assim, ó, mulher de crítico. Ele não teve a capacidade de colocar o meu nome, né? Aí mostra que ele é um covarde, que ele é um cagão, certo? Aí ele colocou assim, a mulher de crítico da CCB trabalha duro para sustentar o marido.
Então ele colocou, na parte superior, ele colocou que a minha esposa trabalha duro para me sustentar. Aí ele colocou embaixo assim, ó, o marido que fica em casa gravando vídeos de fofoca e chamando os outros de vagabundo. Aí ele faz a pergunta embaixo, mas aqui ele faz uma afirmação aqui, ó. Na parte superior ele afirma e na parte inferior ele faz uma pergunta. A pergunta é: o marido que fica em casa gravando vídeos de fofoca e chamando os outros de vagabundo? Aí nós temos um problema de conceito. É um desvio que a pessoa tem de cérebro, tá? Olha só, a pessoa tem um desvio do cérebro dela. Porque segundo o entendimento dela, dessa pessoa aqui, ela entende que você ficar em casa, você é um vagabundo. Entendeu? Por exemplo, Carlos Reinar. O Carlos Reinar passa o dia inteiro na casa dele. Ele não trabalha, tá, gente? O Carlos Reinar não trabalha. Pode ir lá no canal dele, pode perguntar isso aí. Eu tô afirmando isso. Carlos Reinar, ele tem 1,5 milhão de inscritos no canal dele. Ele passa o dia inteiro sentando pau em outras denominações. Inclusive já sentou pau na congregação, saiu da congregação as 2 vezes. Carlos Reinar passa o dia inteiro sentando pau nas outras denominações, na política e assim por diante. Só que o Carlos Reinar, eu conheço ele. Eu não posso chamar o Carlos Reinar de vagabundo porque eu conheço ele. Eu conheço, não pessoalmente, mas eu conheço a história do Carlos Reinar. Eu não posso chamar o Carlos Reinar de vagabundo dentro desse conceito, porque eu sei que o Carlos Reinar, ele faz o trabalho dele lá na internet, por exemplo, mas o Carlos Reinar, ele cuida dos filhos dele. Ele cuida, inclusive, quando eu tive o prazer, quando eu falo prazer, é porque eu conversei com ele no privado. Quando eu tive o prazer de conhecê-lo no privado, que eu vi que ele é totalmente diferente daquilo que ele é como personagem aqui no YouTube, eu vi que ele é uma pessoa maravilhosa como pai, inclusive de família. É que as pessoas, principalmente esses cristãos, eles não conseguem enxergar algo positivo, eles só têm trevas nos olhos deles. Entendeu? Então, eles, para descredibilizar uma pessoa, o que eles fazem? Eles tiram tudo do contexto. Eles tiram tudo do contexto. Então, essa foto aqui, esse rapaz, ele colocou lá no canal dele. Esse rapaz aqui, ó, ele colocou lá no canal dele, certo? Beleza. Aí, vamos observar o seguinte, ó. Presta atenção. E, inclusive, ele ajudado por esse senhor aqui, ó, que é o Pastor Adão, tá? Esse senhor aqui, Pastor Adão, que é um rapaz que enganou todo mundo aqui no meio dos críticos. Ele disse que ele era um advogado, tá? Inclusive, até coloquei a cara dele estampada aqui, ó. Esse senhor, há uns anos atrás, ele foi indiciado como 171, tá? E isso não é... Isso aí tá nos autos, tá? Eu tenho aqui o documento. Ele foi indiciado como 171, tá? Esse senhor. Ele veio até os críticos dizendo que era pastor, mas quando nós entramos em contato lá com a instituição, que inclusive na carteirinha dele, que você dá um zoom, você encontra lá na carteirinha todos os dados, entrando em contato lá com o pessoal ali da instituição, foi falado que não, já tinha vencido, inclusive ele nunca foi pastor, ele foi um auxiliar dentro daquele local, e ele falou para todo mundo que ele era pastor e assim por diante. Tá? Então tá aí. 2008, condenado por 171. Ah, mas hoje eu tô limpo. Tá, graças a Deus você tá limpo. Por isso que você tá na CCB, tá certo. Beleza, gente. Aí, deixa eu colocar outro ponto aqui, ó. Bom, vamos lá. Então, esse rapaz, ele colocou a foto da minha esposa lá e ele me colocou como vagabundo, que diz que eu passo o dia inteiro, que minha esposa trabalha, certo? Ele pegou essa foto e ele afirmou que a minha esposa trabalha para poder me sustentar, certo? Agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui todas as fotos que eu postei nesse dia. Sabe quando que eu postei essa foto aí, gente? Da Marcela? Deixa eu colocar aqui a foto de novo. Eu gostaria que vocês colocassem para mim. Vocês vão colocar para mim qual o ano que vocês acham que essa foto aqui foi postada? Foi 2025?
Vocês podem observar que a Marcela tá de tatuagem, o cabelo dela e assim por diante. Essa foto, vocês acham que foi postado em 2025? Sim ou não? Coloca aqui nos comentários, por gentileza. Vocês acham que essa foto ela foi postada em 2025? Sim ou não? A Keren pode colocar o comentário, por gentileza. Todos os queridos amigos que estão aqui nessa live, pode colocar o comentário. A Keren colocou não, certo? Beleza. Então, essa foto aqui, ó, que esse rapaz aqui ele postou lá no canal dele. Vocês acham que essa foto aqui foi tirada em 2025, 2024? Qual foi o ano que vocês acham que ela foi tirada? Ele não falou aqui, ele não colocou. Ele afirmou que a minha esposa está trabalhando para poder me bancar, certo? Ele não conhece minha carteira de trabalho, ele não sabe quem sou eu, ele não sabe meu currículo, mas ele afirmou, beleza? Então, qual o ano que vocês acham que foi tirada essa foto aqui, ó? Coloca nos comentários aí, por gentileza, que eu vou puxar uma outra coisa aqui para vocês. Dentro desse contexto. Nós estamos dentro do contexto de intolerância, tá, gente? Dentro de contexto de intolerância. A minha esposa, ela já foi muito... já tentaram sujar a imagem dela por conta da crença que ela tem hoje, atual. E eu sou constantemente difamado por esses homens aqui, cristãos, certo? E isso é intolerância religiosa. E eu vou mostrar para vocês. Vamos lá. Então, a Keren colocou assim, ó, mesmo que fosse verdade, Michel, ninguém tem nada a ver com a sua vida. Show! Show. E eu também não tô nem aí também por aquilo que as pessoas falam, tá? Mas como eu, Michel Oliveira, sou uma figura pública e tenho pessoas que confiam no meu trabalho, então eu devo essa satisfação porque as pessoas, elas transitam pelos canais, tá certo? Então tá aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês. Agora eu vou colocar para vocês algumas fotos. Agora eu vou colocar para vocês algumas fotos. E aí vocês vão me dizer se a Marcela estava trabalhando ou ela estava fazendo alguma outra coisa. Presta atenção. Primeiro, vocês têm que observar o seguinte: quem é que estava tirando essa foto? Se eu fico em casa, presta atenção. Se eu fico em casa enquanto a minha esposa está trabalhando, quem é que está nessa foto aqui, ó, no mesmo dia? Quem é que está nessa foto aqui no mesmo dia? Se eu, Michel Oliveira, se eu fico em casa vagabundeando, é que ele não conta, né? Que eu por exemplo, eu dou suporte, inclusive, para minha sogra, para o meu filho. Ele não fala isso para as pessoas, né? Ele não fala que a minha esposa, hoje, ela tá tomando não sei quantos medicamentos antidepressivos. Ele não conta isso para as pessoas, né? Ele não conta a história completa, mas ele vai lá e publica. Vamos lá. Vamos entender aqui toda a história. Olha as fotos. Preste atenção em todas as fotos. Olha só as fotos. Vamos lá. Olha só. Essas fotos foram tiradas no mesmo dia. Sabe aquela foto que ele postou lá? Ele postou uma só. E aí ele criou uma história dizendo que eu fico em casa vagabundeando enquanto minha esposa está trabalhando. Agora vocês vão colocar aqui para mim, vocês todos, vocês vão colocar aqui para mim, comentário, se a minha esposa ela tá trabalhando e eu tô em casa vagabundeando ou não. Ou o que a minha esposa está fazendo. Olha só, presta atenção aqui, ó, olha só. Mas peraí, mas eu não sou vagabundo? Eu não fico em casa vagabundeando? Mas o que eu tô fazendo aí? No mesmo local que a minha esposa tá? Tirando selfie no trabalho? Como é que pode isso aí? Tirando selfie no trabalho? Mas será que isso aqui é trabalho mesmo? Será? Mas ela tá com uma roupa diferente. Eu também tô descaracterizado. Aí, ó. Certo? Aqui, ó. Entendeu?
Aí o Naldinho, ele colocou assim, ó. Olha o que ele colocou, que eu achei fantástico isso aqui, ó. Parece que vocês estão em uma oficina visitando amigos. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Foi exatamente isso que aconteceu. Nós tiramos um domingo, tá? Nós tiramos um domingo. Nós pegamos alguém da família, trouxemos aqui para casa para ficar com a minha sogra e meu filho. E nós, inclusive, a minha esposa só pode sair dessa forma, tá? Se ela pegar uma pessoa da família, isso quando a pessoa quiser vir. Quiser vir. Aí a pessoa vem, fica com a minha sogra, com meu filho, e ela pegou e saiu comigo. Aí nós fomos visitar os amigos dela que ela tinha acabado de fazer Senai. Ela tinha acabado de terminar o curso dela do Senai e ela foi visitar os amigos dela de curso. Aí o que esse pilantra fez? Esse pilantra, ele foi lá e pegou uma foto, colocou uma tarja, mas todo mundo sabe ali que é a minha esposa. E esse pilantra foi lá e colocou no canalzinho dele lá. Aqui, ó. Esposa do crítico tá trabalhando enquanto o vagabundo fica em casa. Você entendeu? Aí eu pergunto para vocês, quem tem compromisso com a verdade? Eu vou colocar um outro ponto aqui, ó. Esse rapaz que é cristão, ele colocou lá no canal dele lá, né? Que ele, o compromisso dele é com o evangelho. Isso aqui é evangelho? Que ele colocou lá no canal dele é evangelho? Por exemplo, o meu compromisso aqui no meu canal não é com o evangelho, tá? Eu sempre coloquei aqui que o meu compromisso é com reflexão e com opinião e com crítica. Hoje eu vou falar de uma forma, amanhã eu vou falar de outra, amanhã eu vou falar de outra. É minha opinião, é minha crítica. Ah, mas o mesmo Michel de 10 anos atrás é o mesmo Michel de hoje? Não. Eu alterei minha consciência. O mesmo Michel que começou o canal é o mesmo Michel que hoje? Não. Eu alterei minha consciência. Tá certo? Então eu penso diferente do jeito que eu quiser, na hora que eu quiser. Ok? E aí o que esse rapaz ele fez? Ele é cristão. E ele flerta com a CCB. O que esse rapaz ele fez? Ele falou num vídeo, e eu tenho esse vídeo, depois eu vou trazer o recorte aqui para vocês, mas eu tenho todos os vídeos baixados dele. Ele falou num vídeo que eu tenho um perfil, inclusive até a dona Rosângela Minhas Flores, ela também falou isso aí. Ele falou que eu tenho um perfil aqui no YouTube, eu tenho um perfil fake. Esse perfil é para atacar pessoas e que o meu nome aqui nesse perfil fake é Vander. Ele falou isso. E eu tenho provas, inclusive eu passei para várias pessoas essas provas. E ele colocou lá, nesse vídeo, ele afirmou publicamente. Esse perfil é da Marcela e do Michel, eles intercalam. Na última live que ele fez, esse vagabundo aí, eu chamo de vagabundo mesmo. Sabe o que ele fez? Ele falou, não, aí lá nessa mesma live, ele falou que ele tem um compromisso com a verdade. Não, gente, eu tenho um compromisso com a verdade. Tudo que eu faço aqui, eu faço levantando todas as provas, trazendo tudo para poder não ter problema nenhum. Ele colocou isso lá, nesse mesmo vídeo. Aí, esse vagabundo agora, nessa última live, o que ele fez? Primeiro, ele falou para as pessoas, gente, olha, eu achava, olha o que ele falou, eu achava, lá no vídeo anterior, nos vídeos anteriores, ele afirmou que eu tenho um perfil com o nome de Vander. E que a minha esposa também intercala nesse perfil para atacar pessoas. Nesse vídeo novo, sabe o que ele fez? Ele falou, gente, eu achava que era o Michel Oliveira, mas não é. Eu fiz uma pesquisa aqui e eu encontrei. Não é mesmo. Esse Vander, ele existe. Aí sabe o que ele fez? Aí ele vai lá e comete um crime. Sabe por quê? Porque o Vander não é uma pessoa pública. Ele não tem canal. Ele não é pessoa pública. Para você expor a imagem dele, você tem que perguntar para ele se pode ou não. O que esse vagabundo fez? Aí eu chamo de vagabundo. Ele foi lá e expôs a imagem do Vander. Tá vendo? Fala para mim,
se não é um vagabundo cristão. É um vagabundo cristão. E o pior é que ele está se juntando agora com um elemento que já tem um passado questionável. Tá certo? E ele está aí nos comentários aí nesse exato momento.